À medida que você envelhece, suas pernas enfraquecem primeiro, muito antes de você sentir. E isso leva à perda de controle, à perda de equilíbrio e, para muitas pessoas, a uma queda devastadora, que é a principal causa de morte traumática em idosos. Mas não precisa ser assim. Se você está aprendendo algo novo até agora, curta o vídeo, compartilhe com amigos e se inscreva no canal Vida Saudável 365. Não deixe de ativar as notificações para mais dicas de saúde e bem-estar. Você pode reverter isso com mudanças simples no estilo de vida. Olá, campeões da saúde! Hoje vamos falar sobre os 10 melhores alimentos para ajudar a fortalecer suas pernas. Se você está gostando do conteúdo até agora, comente abaixo e se inscreva no canal para não perder mais dicas como essa. Eu realmente senti que precisava fazer este vídeo porque é um tópico importante, mas há tantos vídeos por aí cujos conselhos são superficiais, aleatórios e enganosos. As pessoas que fazem esses vídeos não entendem muito de saúde, então estão se agarrando a qualquer coisa. Elas estão falando sobre soluções de nutrientes únicos, como, por exemplo, que a batata doce tem potássio, e o potássio é importante para a sinalização. Portanto, você deve comer batata doce. E eles estão falando sobre as causas da fraqueza nas pernas sem entender o que é isso. Então, eles dizem que sarcopenia é uma condição que causa perda muscular. Não, sarco é músculo e penia é fraqueza ou a falta dela. Então, essa palavra apenas diz que é perda muscular ou fraqueza muscular. Ela não causa isso. Está apenas descrevendo a condição. E eles falam sobre como os músculos precisam de energia, e a aveia tem carboidratos complexos, então ela fornece muita energia. Bem, batata doce e aveia não são os piores alimentos, se você tolerar uma certa quantidade de carboidratos. Mas mencioná-los vagamente com base em um único fato como este é muito enganoso. Se você está gostando dessa explicação e quer mais vídeos sobre saúde, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eles estão apresentando isso como se tudo o que você precisasse fazer fosse comer batata doce e aveia, e seus músculos ficariam fortes e se regenerariam. Bem, não funciona assim, e vamos dar a vocês o panorama geral aqui. Mas a primeira coisa que precisamos entender é por que se fala tanto sobre isso? Por que pernas fracas são tão perigosas com a idade? Bem, eu mencionei que pernas fracas podem levar à perda de controle e equilíbrio. E isso significa que você corre um risco muito maior de queda, que é a principal causa de morte traumática em idosos. Porque se você cair e for um pouco mais velho, muitas vezes isso pode resultar em uma fratura de quadril. Se você está aprendendo com este vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa dessa informação, curta e se inscreva no canal para mais. E se você tem uma fratura de quadril, agora você não consegue se mover por um tempo, então você está perdendo muito da sua mobilidade. E se você tem perda de mobilidade, eu já falei muito sobre qual é o propósito do movimento. O propósito número 1 é impulsionar o cérebro, é enviar sinais para o cérebro. Porque se perdemos movimento, na verdade perdemos poder cerebral, perdemos força cerebral. Assim como um músculo, se você o engessar, ele começa a encolher, começa a atrofiar. Bem, a mesma coisa acontece com o cérebro. Se não nos movemos, não enviamos sinais suficientes, e esse cérebro começa a se degenerar. E se degenerarmos o suficiente, isso pode levar à perda de vitalidade e à morte. Essas estatísticas são bastante assustadoras. Cerca de 50% das pessoas que sofrem uma queda e fraturam o quadril morrem em um ano. E mesmo que sobrevivam, sua qualidade de vida nunca será a mesma, pois até 60% precisarão de cuidados de longo prazo. É isso que você está tentando evitar, e pode fazer isso com mudanças simples no estilo de vida. O estilo de vida que pode reverter e prevenir isso consiste em duas coisas. A primeira é o exercício, que é relativamente simples. E a razão pela qual o exercício ajuda a construir músculos é que, quando você se exercita, rompe as fibras musculares, e durante a recuperação, seu corpo pode repará-las. Mas há um segundo passo aqui, porque também precisamos de um sinal. O exercício fornece um sinal e um desafio que é a razão pela qual o corpo inicia os reparos.
Se você for completamente sedentário e quebrar algumas fibras musculares, não vai repará-las completamente porque não há razão, não há desafio, não há sinal para o corpo repará-las ao mesmo nível em que estavam ou com mais força. E o exercício é relativamente simples. Ficarei feliz em fazer um vídeo sobre isso se você me disser nos comentários se gostaria de ver um vídeo assim. Mas a maior confusão é com a comida. Então, é isso que eu quero abordar neste vídeo. A comida é o que te dá o necessário para que você possa reparar os músculos. E qual é a comida que oferece a melhor solução para você? Bem, ela precisa ter combustível, blocos de construção e catalisadores. Precisa ter pequenas vitaminas e minerais para impulsionar as reações. E se olharmos em detalhes, isso significaria gordura, gorduras de qualidade como combustível, uma certa quantidade de carboidratos, se você os tolerar. Se você assistiu ao meu vídeo, sabe que não sou fã de 300 gramas de carboidratos por dia. Se você é diabético ou intolerante a carboidratos, acho que você deve seguir uma dieta com muito pouco carboidrato ou até mesmo uma dieta cetogênica, de vez em quando. Se você tolera carboidratos, ainda acho que você deve mantê-los abaixo de 100 gramas ms por dia. Então, eles podem fornecer algum combustível, basta garantir que sejam alimentos integrais. Precisamos de proteínas de qualidade, ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais. Mas mesmo com tudo isso, ainda não é suficiente, porque precisamos entender o panorama geral, e nem todos somos iguais. Sua alimentação também deve contribuir para a sua saúde metabólica. Então, se você é diabético ou um atleta de 20 anos, a alimentação não é a mesma para você. Os alimentos bons podem ser muito diferentes. Eles precisam reduzir a inflamação. E aqui também estamos falando de neuroinflamação, porque muitas pessoas que têm inflamação crônica de baixo grau também têm uma inflamação, uma neuroinflamação, o que significa que seu cérebro e seu sistema nervoso estão inflamados, e agora não conseguem ter a sinalização adequada. Portanto, a alimentação precisa dar suporte às suas conexões neuromusculares. Se você não tem os sinais adequados, você apenas tem um estado. Um músculo não é nada sem o sinal adequado e o momento certo. Então, quando falamos sobre os segredos para não cair, estamos falando sobre força, equilíbrio e coordenação, que é uma combinação do músculo e do sinal. Então, se o seu sistema nervoso não estiver saudável, se você tiver muita neuroinflamação, isso não vai funcionar tão bem quanto poderia. Mas por que agora as pernas costumam se desgastar mais rápido do que os músculos do resto do corpo? Bem, se você estiver em inatividade total, como em coma ou em repouso absoluto, em 30 dias de inatividade total, você pode perder até 50% do músculo quadríceps, e isso é quase o mesmo que você perderia em 30 anos de sedentarismo. Então, um coma ou repouso absoluto seria um exemplo extremo de perda muscular, mas estamos fazendo a mesma coisa conosco mesmos com um estilo de vida sedentário, quando simplesmente não desafiamos o corpo regularmente. E o que isso significa é que podemos perder os mesmos 50% da força muscular, do quadríceps, da força das pernas por volta dos 60 a 70 anos. Então, é típico que nessa faixa etária haja menos de 50% dos músculos restantes. E a razão pela qual as pernas se deterioram um pouco mais rápido é que elas geralmente têm mais fibras de contração rápida do que a média dos músculos do corpo, e esses tipos de músculos tendem a atrofiar, tendem a se deteriorar mais rápido. Então, aqui estão 10 alimentos com explicações sem ordem específica. O número 1 são os ovos, e você precisa comê-los com gema se quiser esses benefícios. Então, ovos inteiros, têm um aminoácido chamado leucina. São uma fonte muito rica de aminoácidos em geral, mas a leucina desencadeia especificamente o crescimento muscular por meio de uma via chamada mTOR, alvo mamífero da rapamicina. Não se preocupe com o nome, é apenas uma via que desencadeia especificamente o crescimento muscular. Os ovos também são muito ricos em uma substância chamada colina, que é a matéria-prima da acetilcolina, o neurotransmissor que o corpo usa para ativar os músculos. Os ovos também contêm uma vitamina chamada B12, que é extremamente importante para a sinalização, e a falta de B12 pode frequentemente resultar em neuropatia, pois os sinais não viajam. E uma das funções da B12 é manter a bainha de mielina, que é o isolamento,
a camada externa dos cabos elétricos do corpo e dos nervos que transmitem o sinal. Os ovos também são ricos em ácidos graxos essenciais, como o EPA, que o corpo usa para formar o tipo certo de membrana celular. Portanto, todas as células do seu corpo precisam deles, incluindo as células nervosas e as musculares. E com os tipos certos de gordura nas membranas celulares, você tem células saudáveis que podem realizar a sinalização adequada. E você já deve ter ouvido falar que os ovos são uma ótima fonte de proteínas e aminoácidos, e na verdade, são os melhores, além do leite materno, e são praticamente os mesmos. Os ovos fornecem a maior porcentagem de aminoácidos disponíveis para o corpo humano. E também quero mencionar a qualidade dos ovos. Ao listá-los, é importante lembrar os ovos criados em pastagens. Estamos falando de ovos criados em pastagens, onde as galinhas andam ao ar livre, comem insetos e grama e recebem luz solar. Esses ovos têm de 2 a 7 vezes mais de alguns desses nutrientes essenciais dos quais estamos falando. O alimento número 2 é o salmão e outros peixes gordurosos de água fria, como sardinha e cavala. Só não opte pela cavala-rei, porque peixes muito grandes e gordos também acumulam muito mercúrio. Então, quando temos uma fonte muito rica, o salmão e esses peixes gordos, eles são a fonte mais rica de EPA, sobre os quais acabamos de falar com os ovos. Os ovos são uma boa fonte, e esses peixes são uma ótima fonte desses ácidos graxos. E quando consumimos o suficiente deles, eles tendem a ajudar o corpo a equilibrar a inflamação. Portanto, eles não são anti-inflamatórios como um comprimido que você toma, mas ajudam o corpo a equilibrar a quantidade adequada de inflamação. Portanto, o resultado final é que eles tendem a ser anti-inflamatórios. Atingimos um nível normal de inflamação. E eles também descobriram que esses ácidos graxos podem aumentar a síntese de proteína muscular em adultos mais velhos. E assim como com os ovos, a fonte importa. Se compararmos salmão selvagem e de cativeiro, por exemplo, no que diz respeito às proporções de ômega 6 para ômega 3, descobrimos que o selvagem terá uma proporção de 1 para 4. E quero ressaltar que isso ocorre com o ômega 3 sendo o valor mais alto, o que é exclusivo dos peixes. Não há outro alimento que realmente tenha mais ômega 3 do que o ômega 6, mas isso é para que eles possam nadar e sobreviver em água fria. O de cativeiro, no entanto, terá uma proporção de 1 para 1 e 1 para 2. Novamente, com o ômega 3 sendo maior, mas você percebe a grande diferença entre o selvagem e o de cativeiro. Quero ressaltar, no entanto, que precisamos manter isso em perspectiva. Se você estiver em um restaurante e estiver escolhendo entre frango produzido em massa ou salmão de cativeiro, o salmão de cativeiro sempre será uma escolha melhor. E sempre será melhor do que o frango empanado e o macarrão com queijo. E esses peixes também são uma excelente fonte de proteína. É o que consideramos uma proteína de alta qualidade com alta disponibilidade, não tão boa quanto um ovo inteiro criado em fazenda, mas chega perto. Mas o salmão também tem outras propriedades. Ele contém algo chamado selênio e astaxantina, que são antioxidantes. E se conseguirmos reduzir o dano oxidativo no corpo às mitocôndrias, aos músculos e aos nervos, haverá menos degradação e uma chance maior de reconstruí-los. E tanto nos ovos quanto nos peixes gordos, podemos encontrar vitamina D, que tem a propriedade de ajudar a reduzir a inflamação. Ela auxilia as mitocôndrias nos músculos. Ajuda os músculos a produzir energia. E auxilia as membranas neurais, ou seja, as células que enviam o sinal. Portanto, no geral, podemos ver que ele auxilia no aumento da força, do equilíbrio e da produção de energia. O alimento número 3 é a carne bovina alimentada com capim. E contém algo chamado creatina. Existe um suplemento popular entre fisiculturistas chamado fosfato de creatina. Basicamente, é um transportador ao qual se liga, transportando a molécula de fosfato. Então, quando o corpo produz ATP e ele alterna entre ADP e ATP, que é como transportamos e disponibilizamos energia para o corpo, podemos fazer isso um pouco melhor se tivermos um pouco mais de creatina. Agora podemos reciclar esse ATP de volta para energia um pouco mais rápido. A carne bovina é muito rica em ferro biodisponível. E o ferro é super importante para a formação de glóbulos vermelhos.
Se tivermos ferro suficiente, eles ficam grandes e bonitos. Eles atingem o tamanho certo. E, claro, o ferro é usado para o transporte de oxigênio. É uma parte da molécula que transporta oxigênio para nós. E a carne bovina também é rica em vitamina B12. E a vitamina B12 também ajuda na maturação dos glóbulos vermelhos. E, além disso, a vitamina B12 auxilia na condução nervosa. Então, esses dois fatores juntos garantem que os sinais cheguem ao músculo e que recebamos oxigênio. Porque tudo isso é obviamente necessário para que os músculos funcionem, cresçam e se reparem. A carne bovina também é rica em zinco, que auxilia na reparação muscular. E a carne bovina é uma dessas proteínas que consideramos de alta qualidade. É a alta biodisponibilidade, da qual, claro, podemos extrair aminoácidos e construir músculos. E eu falo muito sobre carne bovina alimentada com pasto em comparação com carne bovina alimentada com grãos. E eu sugiro que você faça o melhor que puder. Eu falo muito sobre isso porque há uma diferença quando comparamos carne bovina alimentada com pasto com carne bovina cafo, com carne bovina produzida em massa, e comparamos os ácidos graxos ômega 3. Podemos ter até 5 vezes mais ômega 3 benéficos em carnes alimentadas com pasto do que em carnes produzidas em massa. Quando falamos de um antioxidante chamado ácido linoleico conjugado, há de 2 a 3 vezes mais na carne alimentada com pasto. A vitamina E tem de 2 a 3 vezes mais no leite de vacas alimentadas com capim. Então, se você puder obtê-la, especialmente com algo acessível como carne moída, eu recomendo fortemente o de vacas alimentadas com capim. Mas, novamente, se você estiver em um restaurante ou não encontrar leite de vacas alimentadas com capim ou não puder pagar, o iogurte comum ainda será muito melhor do que qualquer alimento rico em carboidratos, açúcar ou processado. O quarto alimento é o iogurte. E não estamos falando daquele sem gordura, saborizado e cheio de açúcar, que tem mais açúcar do que uma sobremesa comum. Estamos falando do iogurte integral sem açúcar. Se você gosta de grego, o que você está comprando é um iogurte coado com maior teor de proteína. Mas eu ainda sugiro que você peça o integral. Na Grécia, o iogurte grego tem cerca de 10% de gordura. Agora, na maioria das vezes nos Estados Unidos, quando você compra iogurte grego, você vai comprar sem gordura, o que significa que eles provavelmente adicionaram algo a mais para criar a consistência certa. Então, se eu estivesse entre o iogurte grego sem gordura e o integral, eu escolheria o integral. Eu tentaria deixá-lo o mais ácido possível, porque isso significa que as bactérias consumiram muito do açúcar do leite e também significa que há mais bactérias lá dentro. E se você não encontrar uma boa, sempre é possível fazer a sua própria. E o iogurte também contém bactérias chamadas probióticos, que sustentam sua microflora, seu bioma. E quando você tem um microbioma funcional, você tem uma melhor absorção de nutrientes. Você pode disponibilizar ao seu corpo mais dos nutrientes que você realmente consome. E você também pode reduzir a inflamação, porque uma flora saudável reduz o caos lá embaixo. Grande parte da inflamação no corpo vem da incapacidade de decompor e processar os alimentos adequadamente, porque você não tem as bactérias adequadas. E o iogurte também contém cálcio, que é necessário para essa sinalização adequada para a contração muscular. E também é um alimento de origem animal, o que significa que é uma proteína de alta qualidade. O número 5 é o caldo de ossos. E o caldo de ossos contém colágeno, que auxilia na reconstrução, no reparo e na manutenção das suas articulações, ligamentos e intestino. Então, falamos sobre o intestino. Se você puder ajudar a reparar isso, terá menos inflamação, poderá absorver mais nutrientes, etc. Mas se você conseguir manter as articulações e os ligamentos em bom estado, isso também é importante para a força, porque se você tiver dor, seus músculos param de funcionar. Eles se protegem da dor. E se você tiver muita inflamação e dores, terá menos mobilidade e tenderá a se mover menos. Portanto, ao dar suporte ao tecido conjuntivo e às estruturas de suporte, você pode, na verdade, ganhar mais mobilidade e força dessa forma. O caldo de osso também é rico em um aminoácido chamado glicina, que ajuda a reduzir a inflamação crônica.
E também promove a calma neurológica. E é muito rico em outro aminoácido chamado glutamina, que ajuda a reduzir, a curar o intestino permeável e a reduzir a neuroinflamação. Existe algo chamado eixo intestino-cérebro, porque se temos um intestino permeável, normalmente temos um cérebro permeável. E todos esses compostos inflamatórios no intestino podem vazar para o sangue e chegar ao cérebro. E é por isso que há tanta ênfase neste eixo cérebro-intestino. O sexto são os vegetais. E eu destacaria os vegetais sem amido e as folhas verdes. Você pode comer 1 tonelada deles sem sobrecarregar com carboidratos e açúcar no sangue. E esses vegetais tendem a ser muito ricos em minerais como magnésio e potássio, em vitaminas como folato, que é uma vitamina B, vitamina K1 e K2, bem como polifenóis e nitratos. E os nitratos, que são um precursor do óxido nítrico, que ajuda na vasodilatação e na circulação sanguínea. Eles também tendem a reduzir a inflamação sistêmica, e os polifenóis em particular, mesmo que seu corpo não precise deles, e algumas pessoas os considerem toxinas vegetais, venenos vegetais, eles são muito, muito importantes. Eles não são para você. Eles são alimento para as bactérias do seu intestino. E há uma grande variedade deles. Portanto, quanto maior a variedade deles você comer, maior será a variedade de bactérias do seu microbioma, que apoiam novamente o eixo intestino-cérebro. E é assim que reduzimos grande parte dessa inflamação. E eles também alimentam suas mitocôndrias, não no sentido de fornecer calorias para energia ou algo assim, mas as mitocôndrias produzem toda a sua energia. E muitos desses nutrientes são catalisadores necessários para ajudar as mitocôndrias a fazer isso. O número 7 são nozes e sementes. E, novamente, eles são ricos em certos minerais, como magnésio e zinco. Alguns deles, como semente de linhaça e semente de chia, especialmente, podem ter muito ômega 3. Não é tão bom ou benéfico quanto o do óleo de peixe, porque esse é o produto final. Mas esses produtos vegetais contêm algo chamado ALA ou ácido alfa-linolênico, que pode se transformar em EPDHA, mas nós o convertemos muito mal. No entanto, ele ainda nos ajuda a manter a proporção de ômega 3 para ômega 6, mesmo que não o convertamos no produto final. E eles também contêm vitamina E e proteína. Agora, como isso ajuda? Bem, para contração e relaxamento muscular, precisamos de sódio, potássio, cálcio e magnésio. Quando temos todos esses nutrientes nas proporções adequadas, podemos contrair e relaxar. Prevenimos câimbras musculares. E eles também são necessários para a transmissão nervosa, para o reparo de tecidos e para a produção de neurotransmissores, que são as pequenas substâncias químicas que ajudam os nervos a sinalizar. O oitavo são leguminosas ou feijões. E aqui temos coisas como lentilhas, grão de bico e feijão preto. E anteriormente, eu não falei muito sobre eles porque muitos dos meus vídeos eram voltados para diabéticos, pessoas com problemas metabólicos, pessoas que tentam uma dieta extremamente baixa em carboidratos. E esses não são carboidratos extremamente baixos, mas são carboidratos moderados. E se você quiser, pode incluí-los com moderação. E o que eles têm são proteínas, ferro, potássio, fibras, vitaminas do complexo B e, novamente, polifenóis. Então, o que isso faz é ajudar a fortalecer o seu microbioma. Torna-se combustível e alimento para as bactérias do seu intestino, especialmente o tipo de fibra presente em algumas dessas leguminosas, bem como os polifenóis. Eles são meio que único. Então, incluindo algumas leguminosas, novamente, se o seu metabolismo tolerar, se você não estiver tentando fazer a dieta cetogênica, porque elas não se encaixam nesse contexto. Mas se você tolera alguns carboidratos, pode diversificar seu microbioma incluindo um pouco disso. E esses feijões também contêm arginina, que é um precursor do óxido nítrico. Então, falamos sobre nitrato se transformando em óxido nítrico. Bem, aqui está outro componente que participa. E o número 9 são as frutas vermelhas. E meus favoritos aqui serão framboesas, mirtilos, amoras e morangos. E a razão pela qual eles são tão bons é que são ricos em fibras, muito ricos em nutrientes e têm baixo teor de açúcar e carboidratos.
Eles também contêm algo chamado antocianinas, pelo menos algumas das frutas vermelhas, e ajudam a reduzir a neuroinflamação. Mas também podem ajudar a aumentar o BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o seu nutriente, seu crescimento milagroso para a formação de novos nervos e novas sinapses. E essas são as conexões. Então, se você vai conectar seu cérebro aos músculos, se você vai desenvolver força e coordenação, você precisa criar novas sinapses e treinar essas vias. E é para isso que você precisa deste BDNF. Isso ajuda você a melhorar o controle dos nervos para os músculos. E ao fazer isso, você também ajuda sua coordenação motora, seu equilíbrio e tudo mais. E as frutas vermelhas também contêm polifenóis, sobre os quais falamos muito. Eles ajudam a sustentar o microbioma e, portanto, o eixo cérebro-intestino, e ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo tanto para os músculos quanto para o cérebro. E também ajudam a preservar o tipo de músculo de contração rápida. Então, estou falando muito sobre o cérebro neste vídeo porque esse é o outro componente da força muscular, do equilíbrio e do controle muscular. E o alimento número 10 é um dos meus favoritos, talvez o alimento perfeito do reino vegetal. Ele é rico em ácidos graxos monoinsaturados, o mesmo tipo que você encontra em azeites de oliva. É rico em fibras solúveis. Contém toneladas de minerais, vitamina B6 e vitamina E. Aqui podemos ver uma melhora na condução nervosa e na sinalização. Podemos ver que as gorduras saudáveis, todos esses ácidos graxos monoinsaturados, ajudam a reduzir a inflamação sistêmica. Novamente, não porque sejam anti-inflamatório, mas porque são neutros e estamos substituindo muitas gorduras inflamatórias. E a vitamina B6 é necessária para a produção de neurotransmissores, essas moléculas de sinalização. Então, se você quer ganhar músculos, não precisa de um único ingrediente alimentar com alguma propriedade mágica. Você precisa de uma variedade dos alimentos mais completos e integrais que puder encontrar. E se você quiser ver um vídeo sobre como construir pernas fortes, deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, vai adorar este. E se você realmente quer dominar a saúde entendendo como o corpo realmente funciona, certifique-se de se inscrever, tocar o sininho e ativar todas as notificações para nunca perder um vídeo que pode salvar vidas.